A paz do Senhor Jesus a todos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. O programa... Por trás de todo mal, há sempre uma ação direta ou indireta de espíritos enganadores. A fé é a moeda do reino de Deus. Você só receberá bênçãos do reino se depositar a fé. A libertação começa quando os espíritos enganadores saem da mente da pessoa, mas ela só se conclui quando a palavra de Deus entra nessa mente. Um programa focado nas revelações da palavra de Deus. A paz do Senhor a todos, irmãos. Estamos começando mais um programa Viver na Palavra da Igreja Cristã. Deus é a Palavra. Um programa focado nas revelações da Palavra de Deus. Vamos meditar na Palavra de Deus, porque Deus age para nos converter. Lucas 14:1 diz assim: Aconteceu num sábado, que entrando ele em casa de um dos principais dos fariseus para comer pão, eles o estavam observando. O Senhor entrou na casa de um líder fariseu para comer pão. Você já comeu pão do fariseu? Quando você compra pão, você pergunta quem foi que fez? Então, não seja religioso. Abençoe o pão e coma. Só não coma o pão do diabo. O Senhor rejeitou o pão do diabo no deserto, mas não dispensou o pão do fariseu. Por quê? O Senhor tinha um objetivo com aquele fariseu, e não era apenas o seu pão. O Senhor tem um principal objetivo, uma prioridade com todos. O texto revela que eles estavam observando o Senhor. Era o que o Senhor queria para dar o exemplo, para ensinar a palavra. As pessoas nos observam, muitas vezes para nos acusar. Então aproveite essa atenção para dar um bom testemunho, para evangelizar. A prioridade do Senhor sempre será a nossa salvação, que vem através da nossa conversão, da nossa mudança de rumo. Deus, Ele quer nos curar. Para quem crê, Ele já nos curou, diz Isaías 53. E o Senhor, Ele também quer nos libertar, prosperar, liberar todas as bênçãos que nos são necessárias. Mas a prioridade de Deus é realizar um milagre na nossa alma, na nossa mente, os nossos pensamentos. O maior milagre, que é o milagre da salvação. Porque só com este milagre nos leva à maior bênção, que é a salvação. O Senhor na cruz, Ele não se salvou porque sua prioridade era nos salvar. A prioridade do Senhor, irmãos, é sempre e será a salvação, que vem através da conversão. E por isso Ele combatia a religiosidade, que impede a conversão de muitas pessoas. Deus age para nos converter, sempre. Tudo que Ele faz, o objetivo maior do Senhor é nos converter. Mesmo quando Ele agiu daquela forma, comendo o pão que o fariseu oferecia a Ele, também foi uma forma de pregar a palavra. Então, use as oportunidades também, faça como o Senhor, use oportunidades para contribuir para a conversão de outras pessoas. Seja um exemplo, seja testemunho para evangelizar a outros. Vamos orar, irmãos. Querido Deus e amado Pai, nós pedimos, Senhor, em nome de Jesus, que o Senhor nos use em todos os momentos para levarmos a Tua palavra, Senhor, para que as pessoas vejam através do nosso bom testemunho, do nosso andar, da nossa mudança de vida, Senhor, uma forma de ver o que o Senhor transforma, como Ele muda as pessoas. Nós pedimos, Senhor, cada vez mais a direção da Tua palavra para as nossas vidas, Senhor, e nós colocamos diante de Ti todas as coisas, nós consagramos tudo ao Senhor, porque a Ti é devido todas as coisas, Pai amado. E nós agradecemos, Pai. Pedimos para que nada do inimigo venha sobre as nossas vidas, que o Senhor nos livre da religiosidade, Pai amado, e que cada vez mais pessoas venham a ouvir a Tua palavra e que o nosso bom testemunho seja uma pregação da palavra de Jesus, em nome do Senhor Jesus. Amém.
Amém, irmãos. Fiquem conosco. Vamos assistir mais uma mensagem que foi pregada na nossa igreja. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor. Deus abençoe a todos. Fiquem na paz do Senhor Jesus. Mestre, o vento balançou meu barco. Mestre, estou à beira de um naufrágio. Mestre, será que não vês? Será que eu vou perecer? Sinto na pele o frio desse vento. Chego a crer que não estás me vendo. Lembro que estás logo ali, na proa do meu barco a dormir. Eu sei que não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Porque só porque estás comigo eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar. Só porque estás, eu posso clamar. Já tenho fé pra descansar nas ondas de um grande mar. Sim, eu posso clamar. Mestre, vem me ajudar. Livro de Eclesiastes, capítulo 5, versículo 1 diz: guarda o teu pé. Vamos dar uma paradinha aqui. Nós temos que guardar o nosso pé. É claro que no sentido do texto aqui tem um outro propósito, mas a gente também tem que guardar o nosso pé. A gente tem que preservar o nosso pé, o nosso corpo, de pisar em determinados locais. Locais onde a presença de Deus não está, locais onde Deus não é glorificado, não é honrado. Evite tais locais. Evite, irmãos, locais que você sabe que só vai haver palavras ofensivas, locais, ambientes de multidões, onde o pecado vai imperar. Guarda o seu pé. Evite tais locais. Ah, não, mas é só diversão, eu não vou lá por causa disso. Mas evita, irmão. Evita, porque é o território do inimigo. E no território do inimigo acaba sempre sobrando, principalmente para quem não devia estar lá. Então, guarda o seu pé. Mas aqui o texto diz: guarda o teu pé quando entrares na casa de Deus. Então, nós temos que guardar o pé quando entrarmos na casa do Senhor. O que significa isso? Significa respeitar a casa de Deus. Significa ter reverência à casa de Deus. Irmãos, a casa de Deus é uma casa santa, é uma casa sagrada, e nós temos que nos conduzir e nos portar da maneira adequada. Então, na casa de Deus, na igreja do Senhor, guarde. E se a sua casa é uma casa de Deus, também porte-se com reverência. Porte-se, irmãos. Respeite a Deus. Respeite a presença de Deus sempre. Irmãos, não é do seu jeito. Muitas vezes você pode até falar: não, mas eu me sinto bem desse jeito. Mas não importa como você se sente. O que importa é como Deus se sente. Né? É respeito ao Senhor. Não é mais do nosso jeito, irmãos. Aquele que entregou a vida para Jesus, aquele que anda segundo a palavra, não é mais do nosso jeito. É do jeito de Deus. É Ele que comanda. Então respeite o ambiente. Todo lugar tem regras. Todo lugar tem um protocolo. É fundamental respeitar. Porque você respeita outros. Se você for
num departamento qualquer, você vai respeitar as normas desse departamento. E por que na casa de Deus não vai respeitar? No departamento maior, que é o departamento que é a casa do Senhor. Irmãos, então nós devemos ter reverência diante de Deus. Eu tenho visto agora, vocês podem até tirar o sapato em mim se quiserem, né? Mas eu tenho visto agora esse templo de Salomão, né? Além da bela construção, como os pastores se conduzem lá, com éfode, com uma vestimenta adequada. Isso é respeito, isso é reverência, irmãos, né? Não precisa disso. Isso é respeito, isso é reverência. Na época anterior, na época do Senhor, havia essas coisas. É um sinal de respeito, um sinal de reverência. Isso agrada a Deus, não é de qualquer jeito, entendeu? É importante isso, irmãos, porque você não vai querer que alguém chegue na sua casa de qualquer maneira. Você faz lá uma festa, vamos dizer, de aniversário de alguém, e chega lá um convidado de pijama. Como é que você vai se sentir, irmão? Vai ficar chateado, ele não está respeitando. Então, é necessário que a gente respeite a casa do Senhor. Tudo que é de Deus tem que ser tratado com respeito e santidade. E aqui diz: e inclina-te mais a ouvir do que a oferecer sacrifício de tolos, pois não sabem que fazem mal. Qual é o objetivo quando você vai na casa do Senhor? O objetivo maior é ouvirmos. É claro que você vem para louvar, é claro que você vem para adorar, é claro que você vem para clamar, né? Mas o objetivo maior é ouvir. Ouvir aquilo que vai transformar a sua vida. Ouvir a palavra do seu Deus. Aprender os ensinamentos da palavra. Isso é o mais importante, irmãos. Isso é o mais importante. Porque o ensinamento da palavra tem mudado as nossas vidas e vai mudar cada vez mais. Quanto mais a gente se aprofunda no entendimento, no conhecimento da palavra, mais nós somos iluminados, né? Mais a gente deixa de ser criança, vamos dizer assim, mais a gente tira, vamos dizer assim, uma ligaçãozinha com o mundo, a gente fica mais espiritual. Então o objetivo sempre deve ser ouvir. A gente sabe que às vezes alguns jovens, né, vêm para se reunir, para conversar, para bater papo, mas não perca de mente o objetivo maior, ouvir a palavra do Senhor, né? E tem alguns que vêm para fazer sacrifício, para fazer penitências, coisas que Deus não pediu, irmãos. E aqui, nessa época, muitos iam para a casa do Senhor para oferecer sacrifício de tolos, como diz o versículo 1. Irmãos, Deus não pediu sacrifício para ninguém, né? Deus, Ele pede obediência à sua palavra, irmãos. Sacrifício é uma coisa inventada por alguém desobediente à palavra. A pessoa não obedece à palavra e depois tenta compensar essa desobediência, essa rebeldia com sacrifícios, tentando, desculpe, irmãos, enganar a Deus, tentando subornar a Deus com sacrifício. Deus não quer sacrifício, Deus quer obediência, né? Faça o que Deus ordena, cumpra os mandamentos do Senhor, não invente nada. Eu vou fazer isso. Jejum está na palavra, glória a Deus, mas o jejum, ele tem que ter um propósito, ele não pode ser uma coisa sistemática, senão ele perde o propósito, né? Mas não fique inventando o jejum para tentar encobrir uma desobediência à palavra. A pessoa não perdoa alguém que tem que perdoar, mas ao invés disso começa a fazer sacrifício e começa a fazer jejum à torta direita, né? Tentando cobrir uma coisa com outra. Não existe isso, irmãos. Não tem esse tipo de negociata com o Senhor. Não tem tentativa de suborno com Deus, né? Ou você
obedece, não tem indulgência. Antigamente, né, século passado, havia um termo de indulgência. Você pagava pelas suas falhas, pelas suas faltas. Não, irmão. Você tem que se corrigir, pedir perdão e obedecer. E não tentar, de uma maneira ou de outra, compensar a sua desobediência. E tem, até hoje, muitos fazem isso. Não perca o seu tempo, não se iluda. Não se iluda, não tente se enganar. A pessoa está se enganando. Olha, eu não estou conseguindo obedecer a palavra. Senhor, me perdoe e ajuda-me a obedecê-la. É isso que tem que ser colocado. E não tem, eu não estou obedecendo a palavra, mas eu estou dando o dízimo em dobro. Que é isso? Isso não está na palavra. Deus não te pediu isso. Fala aquilo que Deus ordena e não aquilo que você inventou. O versículo 2 diz: não te precipites com a tua boca, nem teu coração se apresse a pronunciar palavra alguma diante de Deus, porque Deus está nos céus e tu estás sobre a terra, pelo que sejam poucas as tuas palavras. Fala para o seu irmão do lado, que sejam poucas suas palavras. Irmão, não é porque apareceu aí uma peça de teatro muito bem feita que a gente não vai descartar esse mecanismo, né? Muitas vezes é quando você fala para alguma coisa para o seu irmão do lado, você está acordando o seu irmão do lado aí, né? Então, sejam poucas as tuas palavras, diz o Espírito Santo de Deus. Sejam poucas as tuas palavras, diz o Espírito Santo de Deus. Então, irmãos, nunca se precipite ao falar. Pense antes, filho. Parece o elementar, parece ser o óbvio, ululante. Mas quantas pessoas vivem falando sem pensar? Pense antes. Raciocine, irmão. Medite. Não deixe as suas emoções falarem. Não deixe os seus desejos falarem. Não deixe as suas vontades pronunciarem palavras. Medite, pense, analise e depois você fala. Mas que sejam poucas tuas palavras, como diz aqui, principalmente diante de Deus, porque Deus sabe tudo de você, tudo, muito mais do que você se conhece. É claro que tem coisas que Deus quer que você verbalize para Ele, que você confesse, isso é confissão. Mas não adianta querer se justificar diante de Deus, que sejam poucas as suas palavras, né? E olha, que sejam poucas as suas palavras com todos, com todas as pessoas, né? Então quando você fala, medite, não divague, não fique divagando e falando, não fique pensando e falando, pensa primeiro, não enrole, sejam poucas as suas palavras. Tem pessoas que começam a enrolar, né? Faltou o argumento, irmão, fica quieto, passa para outro ponto, não queira enrolar, irmãos, passa para outro ponto, passa para outro versículo, pregadores. Não tente enrolar com coisas que não vão agregar nada e muitas vezes só vão atrapalhar, muitas vezes só vai confundir a cabeça de quem está ouvindo. Uma coisa é ir direto ao ponto, sempre vá direto ao ponto, fale e ore com objetividade. Quem se julga objetivo aqui? O nosso Senhor era objetivo, irmãos. Às vezes quando você não é objetivo, você confunde a cabeça de quem está ouvindo. Você não transmite da maneira adequada, né? Então quando você orar, tem até um modelo de oração que é do Pai Nosso, simples, direto, objetivo. Mas você pode fazer a sua oração. Por exemplo, eu fiz uma para apresentar a vocês aqui, né? Feche os seus olhos, por favor. Não precisa repetir, não. Eu oro. Santíssimo Senhor Todo-Poderoso,
Deus majestoso, Deus que é Pai, que é Filho, que é Espírito Santo. Senhor, eu te amo com todo o meu coração. Senhor, sou falho, pecador, mas creio em Ti, creio no Seu poder, creio na Sua palavra, creio nas Suas misericórdias e creio em todas as Suas promessas. E clamo, rogo, Senhor, pelo cumprimento de Suas promessas, de cura, de libertação, sobre toda situação adversa, toda situação de enfermidade e de prisão, que o Senhor conhece muito bem. Senhor, em função da minha fé, das intercessões que tenho recebido, em função do Seu amor e das Suas promessas, eu clamo que faças um milagre em mim. Eu creio e crendo te agradeço em nome de Jesus. Amém. Não é uma oração curta, é objetiva, não tem enrolação, não tem empolação, não tem palavras que você vai buscar que nem os dicionários atuais trazem, palavras antigas, né? Então a oração, ela tem que ser objetiva, a oração, ela tem que ser sucinta, e as nossas palavras têm que ser poucas palavras, como o Senhor quer e registrou aqui. Quanto menos nós falarmos, menos nós vamos nos contaminar e contaminar outros. Então é importante, irmãos, é importante a gente ser mais objetivo, mais sucinto, né? Muitas vezes você vai fazer uma prova, muitas vezes você vai fazer lá um teste qualquer. Se você ficar enrolando muito, o tempo acaba e você não responde. Mas se você for objetivo, você responde tudo. Não é verdade isso? Então, nós precisamos adquirir esse hábito, não só pelos benefícios, mas porque a palavra do nosso Deus assim o diz, que sejam poucas as suas palavras. Versículo 3 diz: da muita ocupação vêm os sonhos, e a voz do tolo da multidão das palavras. Quem pensa muito, quem imagina muitas coisas, acaba sonhando muito. É um sonhador. A gente tem que ter sonhos, objetivos, planos, mas não podemos ser sonhadores. Não podemos ser sonhadores, né? Sonhar. Eu tenho uma mensagem de Deus para você. Você que está afastado dos caminhos do Senhor, volta para a igreja. Volta. Não importa o que aconteceu com você. Volte para a igreja. Volte. Volte para a comunhão com os irmãos. Esta é a vontade de Deus. Volte. O Senhor está voltando. E você não pode ser deixado para trás. Volte. Não importa a placa, o nome da igreja. Volte. Volte para a casa do Senhor. Eu sei que eu não estou só, e já posso crer que amanhã vai ser bem melhor. Eu declaro, só porque Deus está comigo, eu posso clamar. Eu acredito que eu não vou naufragar, só porque estás comigo. Quem é esse que até o vento e o mar lhe obedece? Quem é esse que ordena e milagres acontecem? Quem é esse? Esse nome toda língua confessará. Oh, todo joelho há de se dobrar diante do teu nome, Jesus.
te adorar. Jesus, o presente que Deus enviou pra nós. Jesus, até o vento se cala pra ouvir tua voz. Eu posso clamar, eu acredito. Eu sei, Senhor, eu não vou naufragar, porque sei que tu estás comigo. Eu creio, aleluia, já tenho fé pra descansar nas ondas. Sim, eu posso clamar, eu posso sim, mestre, vem me ajudar. Acredito, ó Deus, que eu não vou naufragar, nenhuma tempestade vai me derrotar. Aleluia, eu posso sim, eu posso clamar, eu tenho fé pra descansar em ti, nas ondas. Aleluia! Vem me ajudar, vem, Senhor, vem me ajudar, oh, vem, Senhor, oh, vem me ajudar. Precisamos da ajuda de Deus através de você que nos assiste, para manter este programa no ar. Oferte, faça um voto com Deus, é bíblico. Semeie na obra do Senhor, que o Senhor da obra te recompensará. Abaixo está a nossa conta do Banco Bradesco, agência 2920, dígito 3, conta corrente 7777, dígito 1. Agradecemos e fiquem todos na paz do Senhor.